Então vamos para o jogo treino do Flamengo treino. Contra o Botafogo da Paraíba. Já tinha vencido na ida. Ontem fez um jogo treino, então, no Maracanã, venceu por 4-2 e avançou. Já que debater a classificação do Flamengo me parece inútil hoje, né? Era algo que a gente já contava. Vamos debater os recados que ela pode passar, por exemplo, o Pedro, que marcou gol, jogou 90 minutos, segunda-feira tem convocação. Danilo abriu o placar, Danilo está pré-convocado também, né? Acho que o jogo do Flamengo, a discussão em torno do jogo do Flamengo vai além dos 90 minutos, né? E no próximo domingo, o Flamengo vai visitar o Palmeiras. Então acho que ele pôde fazer um treino então ontem, não vai tão desgastado dessa vez para o jogo contra o Palmeiras domingo. Era um jogo treino e ele terminou com um treino em 20 minutos. Ele fez 3-0. 22, Varela 22 fazendo minutos. 3-0. Varela é raríssimo ele fazer gol, um jogador com muito mais característica defensiva. Então, cara, eu acho que o Flamengo pode até rodar mais o grupo. Era um placar meio ajustado, 1-0. E quem vai fazer o gol do Botafogo? Henrique Dourado, cara, que é um dos maiores artilheiros do novo Maracanã. Ele está entre os 10. Fez mais um. Jogou com ele, Felipe? Joguei com ele. Grande foi um batedor jogo de muito pênalti. tranquilo, cara. Muito tranquilo. E É muito bom para fazer o pivô também. O que eu acho desse jogo do Flamengo, o Flamengo realmente, assim, já matou rápido o jogo, né? Mas o que me chama a atenção é o Flamengo tomar 2 gols. Da forma que tomou eles também tiveram oportunidades também de fazer a bola na trave, de fazer outros gols. E o nível de concentração tem que se manter sempre elevado para um jogo como esse, porque acaba se colocando numa situação assim, meio que, né? Próximo jogo do Flamengo é o Palmeiras fora de casa e você passar em branco sem tomar gol é sempre muito importante para o sistema defensivo, dá confiança. Então, assim, o máximo de jogo que você puder não tomar gol é sempre muito importante. Foi esse jogo, o jogo do Fluminense. O Fluminense, quando foi acordar, foi depois que tomou o primeiro gol. Então, assim, eu penso assim, pensando na zaga, pensando nos jogos futuros, que é muito importante a zaga de grandes clubes não tomar gol. Isso é importante demais para o psicológico do sistema defensivo. O índice, como posso dizer, o índice de concentração, né, do Flamengo no jogo, ele oscilou muito. Ele resolveu o jogo. Tanto que o Botafogo da Paraíba finalizou 12 vezes. Um time assim que vem acuado para o Maracanã, ele finaliza 3, 4 vezes. O Botafogo fez 2 gols e finalizou 12. Mas aí eu acho que é muito mais falta de concentração do Flamengo mesmo, de foco, do que outra coisa. Eu concordo. Você resolve em 20, você tem mais 70, o que eu vou fazer? E esses jogos de mata-mata, né, quando a gente fala como é o sistema da Copa do Brasil, quando você constrói o resultado, quando o gol sai rápido, você baixa um pouquinho, né, a sua concentração, você dá aquela relaxada porque você está numa batida de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então te dá a oportunidade de rodar elenco. Claro que o Felipe tem toda a razão, né? Quando você tem um sistema consistente, defensivo, você está muito mais próximo de ganhar campeonatos do que grandes jogos, né? Você sofrer poucos gols te mantém na ponta de cima de todas as competições. Mas eu também tenho essa leitura, eu acho que é muito mais atribuído a um relaxamento natural por ter encaminhado a classificação rápido do que algum erro de posicionamento. Não, mas é exatamente por isso que eu falo, porque assim, você não vê o Palmeiras, por exemplo, num jogo como esse aí, tomar 2 gols depois, porque o entorno não deixa faltar concentração. Eles têm essa gana de falar assim, não, a gente não pode tomar gol, porque acaba que, assim, você toma um gol e depois parece que é um imã. Aí daqui a pouco você vai jogar outro jogo, aí toma outro gol, e daqui a pouco você está relaxando, não pode tomar gol. A zaga como a do Flamengo, ao meu modo de pensar, é uma das melhores zagas que nós temos aí, não só do Brasil, mas do nosso continente. Né? A zaga, toda o sistema defensivo do Flamengo, toda ela é de seleção. Mesmo ontem mexida, né? Mesmo mexida, toda ela é de seleção. Então, assim, não pode tomar 2 gols. Esse nível de concentração não importa se é um jogo considerado jogo treino ou se é uma final de Libertadores. O nível de concentração dentro de campo tem que ser sempre o mesmo. Porque isso aí são coisas que, de repente, vai influenciar no futuro. E acreditem, influencia no futuro. Você toma um gol aqui, daqui a pouco você está tomando outro gol aqui. Eu aprendi com um treinador de futebol que nós temos que ter gana de não tomar gol. A gente tem que ter raiva de tomar gol. E, de fato, tem que ter raiva de tomar gol. O time tem que ter muita raiva de tomar gol. O Felipe falou sobre isso, sobre o que ele considerou falta de efetividade do time ontem. Dá uma olhada. Bom, primeiro, crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava,
não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito, né? Se o adversário não é só qualidade com bola, para mim existe a qualidade defensiva. O jogador que tem qualidade na hora de defender, ele não te deixa chutar, ele induz, ele leva você para onde você não se sente confortável, e aí, claro, fazer gols nesses adversários é mais difícil, né? Tem vários times europeus, por exemplo, que são muito sólidos nessa fase defensiva, e aqui no Brasil também temos alguns, e claro, não é tão fácil fazer gol. E ainda mais se às vezes te pega em dias que você não está inspirado, ou não está no melhor momento, ou não está com todos os jogadores que são determinantes no campo, o time acaba não fazendo gols mais do futebol. A única coisa que a gente pode fazer é continuar dando as soluções, os espaços, levando os jogadores até a área, e depois que eles possam encontrar essas soluções e finalizar cada vez melhor, porque treinamos para isso. Eu até concordo com ele sobre a análise que ele faz do jogo contra o Botafogo. Que, de fato, não foi um jogo bom, mas foi um jogo que as defesas foram muito bem no jogo, né? A defesa do Botafogo foi perfeita no jogo. Perfeita. Eu achei que não foi um jogo bom para o Flamengo, para o Botafogo eu achei bom. A defesa do Flamengo estava bem também no jogo, então o Botafogo poderia até ter construído mais coisas no segundo tempo, mas o sistema defensivo do Flamengo estava forte. O que eu acho que faltou ele dizer é o seguinte, que não faltou efetividade ao Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo tentou atacar, tentou situações agora. Individualmente, alguns jogadores não jogaram bem. Isso aí pesa. Cebolinha jogou muito mal. Bruno Henrique não foi bem. Aí você já tem dois jogadores do ataque rendendo pouco. Pedro não estava 100%. Com a defesa do Botafogo encapetada, no bom sentido, fechadinha, bem organizado, o jogo ficou difícil. Então, ele foi claro. A diferença abissal entre o jogo contra o Botafogo da Paraíba e o Botafogo do Rio. São duas situações muito boas. Não dá para você incensar demais o que aconteceu ontem e também não dá para botar muito para baixo o que aconteceu domingo. Ora, Lédio, eu não sei se vocês concordam, eu acho que existe uma expectativa, para mim, um pouco mais alta do que o normal em relação a esse time do Flamengo. Para mim, Flamengo e Palmeiras são os dois melhores elencos do Brasil. Acho que tem opções, tem várias maneiras de você montar o time, marcando lá em cima, jogando em transição, jogando mais fechadinho, perdendo alguns jogadores importantes e repondo num nível muito parecido. Agora, se você pegar os 11 titulares do São Paulo, do Internacional, o Fluminense agora que está se reorganizando também depois da chegada do Renato Gaúcho, do próprio Botafogo, estamos falando de um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores, eu não vejo essa diferença tão grande que permita ao Flamengo ganhar de todo mundo a hora que ele quiser. E o mesmo Palmeiras, eles vão oscilar, eles vão ter jogos de dificuldades, mas vão se manter lá em cima, vão brigar por todas as competições. Agora, empatar um clássico contra o Botafogo é motivo de crítica. Estamos falando do atual campeão da Libertadores e todo mundo achou que tem um monte de defeito. Às vezes eu acho que as pessoas estão pesando um pouquinho a mão na crítica ao Felipe Luiz e alguns resultados que eu entendo como absolutamente normais. Mas sabe por que a crítica? Porque no início do trabalho do Felipe, e assim, eu digo no início mesmo, as pessoas colocavam o Felipe como o melhor treinador que nós tínhamos aí no nosso continente. Nossa, vai fazer uma diferença enorme. E eu fui um dos que falei assim, cara, tem que ter paciência. O Felipe, de fato, e continuo pensando a mesma coisa, está fazendo um trabalho muito bom pelo Flamengo, ainda tem um caminho longo para percorrer para se tornar esse grande treinador, porque está no início, faz parte, está no início. Então, o início, as pessoas deram tanta moral, mas tanto elogio, alguns elogios, a minha forma de pensar, até um pouco descabido, que agora, na hora de repente, você fala assim, ó, faz parte do processo, os caras têm que fazer o quê? Criticar para não falar que faz parte do processo, porque foram tantos elogios atrás. É como um jogador de futebol que tem 16 anos e tem a primeira oportunidade no profissional, o cara faz aquele jogo que os caras falam, meu, novo Neymar, que maravilha, joga muito. Aí no outro jogo o cara vai dar uma oscilada, já não presta, tem que descer para base. Tantos, né?
Então, assim, tem que ter paciência e faz parte do processo. Continuo pensando que o Felipe está fazendo um trabalho exuberante pelo Flamengo, tem potencial para levar esse Flamengo a nível Jorge Jesus de 2019 e tem potencial, tem material humano, mas calma, faz parte do processo essa oscilação do Flamengo. Assim como faz parte do processo a oscilação do Fortaleza, que tem um treinador que já tem um bom tempo. Isso acontece em todos os lugares, faz parte. Agora, eu entendo que o Flamengo, sim, ele tem, junto com o Palmeiras, o melhor elenco e eu penso assim, o Flamengo, quando quer jogar e quando entra dentro de campo para jogar assim, é muito difícil. Quando quer ganhar, é muito difícil alguém segurar o Flamengo. A crítica que eu acho que é cabível ao Flamengo é na Libertadores. O Flamengo fez 5 jogos na Libertadores, 4 ruins. Porque aí não é o retrato de um jogo, é uma campanha que está sendo analisada com uma expectativa de chegar mais longe. 3 ruins, que ele deu em Quito, eu vou descartar. 3 ruins, jogo em Quito, que eu descarto, e um bom, que é contra a LDU aqui. E mesmo assim, acho que vai classificar em primeiro. Você acha que vai classificar em primeiro? Eu acho. Mas o jogo de Quito, eu tenho certeza. Você descarta, mas se o Flamengo tivesse... Tudo bem que tem a questão da altitude. Se o Flamengo tivesse tido um pouco mais de fome, apesar da adversidade, poderia até vencer aquele jogo. O Flamengo não jogou pior que a LDU. Enfim, mas tem todas as questões da altitude, a gente não vai exigir isso, mas... Aí na Libertadores faltou efetividade. Para o Flamengo passar em primeiro, ele tem que ganhar em casa do Táchira, tranquilaço. É mínimo 4. Tranquilaço. E o Central Córdoba não pode somar ponto contra a LDU. Não pode somar pontos. É, porque ele tem... O empate já dá... Mas é em Quito o jogo. É em Quito o jogo. jogo. É em Quito. O Central Córdoba tem 11 pontos, o Flamengo tem 8 e a LDU tem 8 também. A LDU está viva, né? Matematicamente viva. Mas o Central Córdoba somou um pontinho em Quito, ele passa em primeiro. Então aí corre um pouco mais de risco. Eu achei que o empate com a vitória do Flamengo... Não, ele chega a 12 ele passaria. E aí o Flamengo aí, chega a 11. Aí corre um pouco de risco, mas ainda acredito que possa ser o primeiro. Eu continuo pensando. Eu acho... Central Córdoba não ganha lá, vai perder o jogo lá, porque a LDU também ainda chega no último jogo com possibilidades reais de classificação. Então eles vão dar vida lá para ganhar esse jogo lá e o Flamengo vai passear. A LDU ainda tem chance matemática de ser primeiro ou segundo. Exatamente. Né? Ela precisaria fazer saldo. Ela tem saldo 1. Isso. O Central Córdoba tem saldo 3 e o Flamengo 2. Tem saldo 2. Os 3 times estão vivos na luta. Eu acho que a situação do Flamengo é simples. Ganhou em casa do Táchira, que já está eliminado, está classificado. Inclusive de fazer placar. Agora, o Central Córdoba é um time enjoado, cara. Time chato. Ele empatar em Quito não é nada demais. Assim, se ele ganhar o jogo de 1-0, ele independentemente do jogo contra o Central Córdoba, ele já alcança o saldo do Central Córdoba. Aí tudo bem. Aí quem você diz? LDU? Flamengo. Ele tem saldo 2. Sim. Aí vamos ver. Não adianta, o Central Córdoba empatou lá, ele passa em primeiro. Ele vai golear. Enfim, mas pode terminar os 3 com 11. Além de terminar os 3 com 11. Aí é saldo de gols. Aí é saldo de gols. O Flamengo vai ter vantagem no saldo de gols, porque ele vai, inexoravelmente, aí eu posso virar meme, golear o Tássio. Sim, ele vai golear o Tássio. Não, o Flamengo tem chance de passar em primeiro. É a ver. Golear, que eu digo assim, numa noite ruim, fazer 3-0. Agora, só imagina, né, o que a gente prospectou no dia do sorteio dos grupos, que todos os brasileiros passariam com uma relativa tranquilidade. Imagina você que o Flamengo classifique em segundo, e aí você vai para o sorteio da próxima fase, no pote 2 você tem Inter ou Bahia, você tem Botafogo e você tem Flamengo. Olha o que vira essa Libertadores. Gostamos disso. É um prejuízo ficar em segundo. Gostamos disso. É um prejuízo ficar em segundo. Não, o Flamengo mesmo, nos últimos 2 anos, foi eliminado fora de casa. Para o Olímpia e para Peñarol. Porque fez uma fase de grupos muito ruim, como ele faz nesse ano. Então a crítica que eu faço ao Flamengo, principal, jogou mal um jogo ou outro de brasileiro, jogou mal contra o Cruzeiro, acontece, normal, o Cruzeiro é um grande time, está na parte de cima da tabela. A crítica pertinente é o desempenho do Flamengo na Libertadores. Ninguém ganha todos os jogos, cara, isso é uma utopia. O River Plate, que é um dos melhores times na Libertadores, acho que está no segundo no geral, se eu não estou enganado, foi eliminado pelo Platense essa semana no Campeonato Argentino. Aliás, isso porque o argentino só tem zebra, né? Só tem zebra. No dia anterior o Boca tinha perdido em casa também. O Racing já saiu. E detalhe, né? Porque no último minuto de jogo deram 10 minutos de acréscimo, no último minuto de jogo eu estava secando o River. E no último minuto de jogo lá o Borja deram uma falta. O River? Porque eu sou bosteiro. Você é bosteiro. Eu gosto do Boca. Então eu estava secando, porque já tinham secado o Boca no dia anterior. O Boca saiu, os argentinos começam a mandar muita mensagem. Amanhã é River. Mas impressionante, assim, o Monumental de Nunes completamente lotado, uma barulheira. E os caras foram lá
e ganharam nos pênaltis de jogo. Esse é o ano do fim dos tabus no futebol, né? Todo mundo quebrando tabu. O Huracano é campeão há mais de 50 anos, pode ser campeão esse ano. Harry Kane no Bayern de Munique, Son no Tottenham, Bolonha depois de mais de 20 anos. Newcastle ganhou. Newcastle depois de mais de 50. Na Holanda também, Crystal Palace havia 92 anos. Crystal Palace ganhou do City. 51 anos sem uma conquista. E na Holanda também, havia 92 anos. A pipocada máxima, né, Edu? Do Ajax, deu de presente pro PSV. Daqui a pouco a gente mostra. Na Itália tá tudo normal. Temos sinais aí com isso aí. Sinais. O Pedro ontem jogou 90 minutos. O Pedro voltou a jogar em abril, dia 9 de abril. Ele fez 11 partidas até aqui nesse ano, 5 delas como titular. Mas ontem foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos. Segunda-feira tem convocação, ele está pré-convocado. Domingo tem partida contra o Palmeiras em São Paulo. Pedro deu algum sinal, o jogo de ontem tem algum impacto, algum sinal visando a convocação de segunda-feira para vocês? Pode ele jogar 90 minutos pela primeira vez? Ele tem sido poupado. Contra o Botafogo ele jogou, no jogo no meio de semana, foi contra quem no meio de semana passado? Ele não jogou. Foi Libertadores, ele deu a vitória, ele não jogou. Ele não jogou, aí jogou contra o Botafogo, ontem ele jogou 2 jogos seguidos de saída. Cara, eu acho que o Pedro não tem muito o que provar, cara. Pra mim ele é o titular da seleção. O titular da seleção? Eu acho, eu sempre digo, ele é o titular dos 9, essa pra mim é ele. Vamos debater isso daqui a pouquinho. Eu já falei aqui algumas vezes. Tá bom, isso, vamos debater daqui a pouco. É um comentário velho. Sim, não, vamos debater. Você não acha, não? Eu gosto muito do Pedro, mas Cara, nós eu temos... acho que essa posição está muito em aberta na seleção. Cara, O Richarlison acabou de ser campeão. Nós temos o João Pedro, que está todo mundo falando que os big clubs da Inglaterra querem contratar e está num momento bom pra caramba no Brighton, fazendo gol. Foi chamado bastante pelo Dorival. Exatamente. O João Pedro é muito bom jogador também. Eu acho que o momento do Yuri, eu acho, não estou discutindo quem é mais jogador. Yuri ou Pedro, não vou entrar nesse mérito, mas acho que o momento do Yuri é superior ao do Pedro. Não sei se eu convocaria o Yuri. Mas o estilo de jogo é diferente também. Assim, eu acho que o estilo de jogo que chega mais assim perto do Pedro é do João Pedro. João Pedro. Que é mais alto, assim, também dá... Agora, o Yuri é um cara de muita mobilidade, né? Sai muito da área. Eu acho o Yuri Alberto também. Vamos guardar a munição. Daqui a pouquinho eu chego nesse assunto, cara, de camisa 9. Não, tá, beleza. A gente listou 9 possíveis camisas 9 para a seleção brasileira nesse momento. 9. Tá certo. E eu tenho certeza que a abundância, a quantidade, é também diretamente proporcional à falta de sumidades, assim, à falta de jogadores inquestionáveis. Então, como a gente não tem hoje um 9 inquestionável, a gente tem muita opção para olhar. Antes, você não tinha dúvida. Ronaldo, Romário. Acabou. Romário e Bebeto, acabou. Adriano. Assim, hoje, pela falta de jogadores assim, então, a gente tem quantidade. Mas a gente não tem o absoluto. Não tem o absoluto. Já a gente chega nesse assunto. Beleza. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que venceu aí o Botafogo da Paraíba por 4-2 no agregado, gerando aí 5-2. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa partida, da preparação do Flamengo, já pensando no domingo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Rodrigo Juf com a gente, hein? Porque o Rubro Negro, então, ontem goleou na Copa do Brasil, tá classificado, rodou elenco, tem promessa de reforços, é tudo do jeito que a nação gosta, Jufo. É isso, depois de um 4-2, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo agora vive um clima de preparação para essa semana difícil, com um jogo contra o Palmeiras no final de semana e também a decisão contra o Deportivo Táchira pela Libertadores na semana que vem. Tudo isso já pensando também na Copa do Mundo de Clubes no Mundial, que vai ser no mês que vem aí, faltando um pouco menos, na verdade, de um mês para a estreia do Flamengo na competição contra o Esperance. É uma classificação bastante festejada, um 4-2, um placar elástico, uma atuação muito boa no Maracanã, com reservas ganhando minutagem e indo bem, alguns jogadores contestados, como Everton Cebolinha, também indo bem na partida. Pedro atuando por 90 minutos, então muitas boas notícias para o Felipe Luiz, que agora nesta quinta-feira já vira totalmente a chavinha para a preparação para o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque no final de semana. Treino hoje por volta das 3h30 da tarde no Ninho do Urubu, portas fechadas, para poder começar a pensar nesse time que encara o Palmeiras. Tem 5 desfalques, o Wesley suspenso, não vai atuar, Guilherme Varela muito provavelmente vai ser o substituto
do lateral de seleção brasileira. No meio-campo, De La Cruz segue fora com problema no joelho. Pulgar e Alan, o reserva, também fora, os dois com lesões musculares, também não vão atuar. E o Plata também está fora desse jogo com um problema no joelho, então o Felipe Luiz já começa a pensar no time. E aí vai vir aquela questão, uma equipe mais defensiva, com talvez Danilo, Léo Ortiz na zaga, não, Danilo, Léo Pereira na zaga, Léo Ortiz e Everton Araújo na volância e o Gerson na frente, ou uma equipe mais ofensiva, com o Gerson e o Everton Araújo de volantes e um ponta na direita, como ele tem feito quando o time está mais ofensivo. Então o Felipe Luiz já começa a pensar nesse jogo contra o Palmeiras. Mas a classificação foi uma classificação muito boa, uma vantagem por 4 gols. Como eu disse, jogadores com poucos minutos indo bem. E o Pedro Henrique Torre vai contar pra gente como foi essa noite de gala do Flamengo no Maracanã. Observar diz o dicionário ser o ato de fixar os olhos em algo ou alguém. Estudar. Na definição rubro-negra, também um laboratório em plena atividade do calendário contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Vitória até fácil, vaga conquistada. Felipe Luiz aproveitou a brecha, rodou o elenco e observou como pôde. Viu, por exemplo, o time ser capaz de construir 3-0 em 20 minutos. Danilo, Pedro, Varela. Enxergou também Matheus Cunha ser indeciso ao sair do gol e permitir Henrique Dourado descontar no placar. Erros e acertos. Um elenco em pleno teste no 5º mês da temporada e com a necessidade de mais fôlego. E foi um jogo para Felipe Luiz oxigenar o elenco. Com o resultado bem encaminhado, diante de um adversário claramente mais fraco, o técnico pôde observar os seus meninos em campo. Dos 11 titulares ao fim da partida, 7 eram garotos do ninho. Sempre importante. E o bom disso é que eu conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20. Sempre que puder oportunizar a base, sabemos que é importantíssimo porque é como se a gente tivesse contratado jogadores novos. Matheus Cunha, João Vitor, João Alves, Lohan, Matheus Gonçalves. Vários tiveram chances de dar as caras nos profissionais. Era um jogo tranquilo. Cebolinha ampliou no segundo tempo de cabeça e Rodrigo Alves, de longe, surpreendeu os rubro-negros com um belo chute. Ficou o aprendizado para jovens e até os mais experientes. Ficar alerta porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração, independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção a gente pode pagar caro. Posso ajudar muito com tudo aquilo que eu já vivi no futebol, mas também pego muito a parte do entusiasmo dos jovens, que para mim também é uma coisa que acrescenta muito. Jogar ao lado do Danilo, um cara muito experiente, venho aprendendo bastante com ele durante os dias. Cada um vai ter essa oportunidade e basta estar preparado e treinar, que no momento certo as coisas acontecem. Arrascaeta, de volta, ainda deu a graça da presença em parte do segundo tempo, mas o camisa 10 não precisa ser observado, e sim guardado. Classificado para as oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo domingo encara o Palmeiras pelo Brasileiro fora de casa, por isso aproveita qualquer brecha que apareça. Mesmo com bola rolando, Felipe Luiz observou, oxigenou, um respiro em boa hora. Vamos então com os números do Pedro, não o Henrique Torre, que mais uma vez não apareceu aqui ao vivo no nosso programa, estou apenas pontuando isso, mas o Pedro, o atacante do Flamengo, com 11 jogos, 44 minutos, desde o retorno dele da lesão, com 5 gols e 2 assistências. Meio-dia 9. Você tá falei pra ele, ele precisa desse ócio criativo dele. O cara passa a madrugada inteira escrevendo esse texto. Lindo. Você ainda cobra o cara meio-dia 9. Pô, deixa o cara. Tá aqui, meio-dia. Meio-dia não é hora de estar dormindo mais, não. Acordou já, né? Pô, mas foi lá, acompanhou o jogo, teve o pós-jogo. Dormir ou estar no Sport Center com seus queridos amigos? Não responde. Tá bom. Já no caso desse Pedro, é impressionante porque ele faz gol de qualquer jeito, né? E ainda foi cobrado pelo Felipe Luiz, né? De, precisa retomar a forma física. Intensidade e tal, né? Ele conseguiu entregar isso ontem, Marra? Não, e sim, calma. Sim, por causa dos gols. Não, nem só. Não, mas vai lá, fala você primeiro. Sim, por causa dos gols, por causa do. Mas não porque não é esse o padrão. Isso. E não é uma característica dele, é isso? O padrão não é jogar contra o Botafogo. Ah, entendi. Então... Essa é uma questão. Uhum. Se você volta pro fim de semana e até um pouco mais, desde a volta da recuperação dele,
Por que toda a discussão de ele perder espaço? Porque o Bruno Henrique oferece. Sim. E aí, assim, é uma competição que, teoricamente, não deveria existir, mas que... Por quê? Porque todos... Eu vou explicar isso. Porque todos são funcionários do clube, porque todos estão ali querendo jogar, tal. Então, teoricamente, não poderia existir. Mas que, talvez, o Felipe tenha que estimular para tirar mais do Pedro. Porque se... Vamos lá, se a gente voltar ainda mais no tempo, era o Gabigol que era o jogador convocado para a seleção e era o Pedro que jogava mais naquela função. Aí o tempo mostrou que um foi furando a fila do outro. Eu não estou falando que o Bruno Henrique vai furar a fila do Pedro, mas o Pedro tem que tomar cuidado para não acontecer com ele o que aconteceu com o Gabigol. E com situações diferentes. O Pedro ficou contundido, tal. Mas como situação de jogo, o Bruno morde muito mais. Então, e é difícil imaginar os dois mais a Arrascaeta. É esse o equilíbrio que... Para vários jogos dá para fazer. Tá. Até porque tem 500 pontas lá que estão sempre no banco mesmo. Então, mas ontem eu acho que justamente por isso que eu falei sim, na hora que o Bruno te perguntou, que ontem acho que justamente aconteceu isso, em relação não só aos gols, mas em relação principalmente a esse puxão ali do Pedro, vai ter que ficar mais na atividade, né? Ali na saída de bola. Ontem o Pedro correu muito mais na hora da pressão. Tudo bem que era o Botafogo, era um adversário inferior, sim, mas na saída de bola do Botafogo, para tentar tirar espaço, para tentar fazer essa marcação alta, o Pedro correu mais do que em outros jogos. Entendi. Jogos que ele não estava conseguindo fazer essa movimentação. Talvez por conta do que o Felipe Luiz falou, de dedicação e da forma que ele quer que esse time do Flamengo atue, ou também por conta da inferioridade técnica do adversário. Mas eu acho que resolveu muito cedo. Sim, também. Mas eu acho que o ponto principal foi, assim, ele ter jogado os 90 minutos. Acho que são, de verdade, mas ontem... ele joga domingo? Não sei, né? Então, de verdade, o ponto positivo não foi nem... Pra mim não foi nem o gol. Eu também acho que não. Pra mim, o ponto positivo não foi nem o gol do Pedro. O ponto positivo pra mim foi ele ter atuado os 90 minutos e essa questão da marcação, pressão que ele conseguiu fazer, que era coisa que ele não estava conseguindo e que o Felipe Luiz deu uma cobrada ali de leve. Não é que eu acho que não. Que ele não vai ser titular, né? Porque eu tô imaginando que ele tem, como o Ju estava falando, um problema entre os volantes. Exatamente. Né? O Arrascaeta tem que jogar. Tem que jogar. O Pedro jogou 90 minutos. O Pedro jogou 90 minutos. O Arrascaeta até entrou ontem no final ali. Acho que é questão de ritmo. Até achei perigoso, né? Mas, pelo menos, foi saudável. Foi uns 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Mas é porque ele vinha parado. Então, acho que deu esses 20 minutos até pro cara ter o ritmo pra entrar. O meu voto vai do Pedro titular. É claro que isso vai ser uma avaliação física, mas... Claro, pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do Pedro, mas também nessa coisa do Felipe Luiz, às vezes, de deixar o jogador ganhar um pouquinho mais de confiança. Não, você vai jogar sim. Michael, vou te deixar como titular pro próximo jogo para você ter sua oportunidade, mesmo quando talvez eu pudesse colocar um outro jogador. E acho que o Pedro, ele pode começar como titular para falar assim, eu tô te dando... Você fez os seus gols, eu te dei aquela cobrada, você fez os seus gols, vou te dar esse... Gestão de elenco. E vale a gente lembrar que o Bruno Henrique não vem jogando bem também, né? O Bruno Henrique não vem bem nos últimos jogos. Ele não está conseguindo entregar tanto assim, tecnicamente. Então, de repente, pode ser acirrar ainda mais. Eu ainda acredito que a dupla titular seja Bruno Henrique e Pedro. Eu também acho e quero. Eu ainda acredito que a dupla titular seja essa. Mas, no momento, como a gente está vendo essa alternância ali, né, entre Bruno Henrique e Pedro, de repente acirra ainda mais essa competitividade pela função ali, né? É que o jogo contra o Palmeiras é muito físico. Sim. E como o Felipe cobrou isso do Pedro recentemente, e também como na próxima semana ele tem um jogo, talvez seja até mais característica pro Pedro contra o Tátira, talvez. Né? Então... Então, o jogo contra o Palmeiras... São 3, normalmente. O jogo contra o Palmeiras é aqui. Aqui, né? Então, na teoria, seria um jogo mais pro Bruno Henrique do que pro Pedro mesmo. Isso. Por conta do campo que o Palmeiras provavelmente vai tentar, né? Isso ainda. O Palmeiras provavelmente vai tentar sufocar o Flamengo, né? Empurrar o Flamengo para trás e o Bruno Henrique teria campo para correr. E aí seria um jogo mais pro Bruno Henrique. E, na teoria, o outro jogo, né? O decisivo para a Libertadores contra o Tátira seria Flamengo mais... em cima. Exatamente, seria mais pro Pedro. E o Varela tá retomando espaço?
Fez um bom jogo também, o Varela. É porque são características diferentes, né, do Varela com o Wesley. O Wesley é aquele cara mais agudo por fora. O Varela faz muito bem por dentro mesmo, né? Ele faz ali o que até recentemente o Mateuzinho estava até fazendo no Corinthians, de atuar um pouco mais por dentro para liberar o corredor para o Carrijo. Eu acho que o Varela vem atuando bem, não só... É porque o que se cobrava muito do Varela era isso daí, a presença na área. Presença no campo ofensivo. O Varela era muito bom defensivamente, estava conseguindo entregar defensivamente, mas quando precisava substituir o Wesley, por exemplo, na questão ofensiva, que já tinha um ajuste com o Gerson, que era natural, o Gerson dominava a bola, o Wesley já passava nem furacão pelo lado direito, quando jogava o Varela sentia essa falta. Então eu acho que quando o Felipe Luiz está precisando usar o Varela, ele está conseguindo mexer nessa estrutura. Ele geralmente coloca um cara mais rápido pelo lado direito para o Varela ficar um pouco mais por dentro e esse cara atuar mais pela faixa de fora do campo. E Marri, me chamou a atenção, já a gente aciona o Jufo também, só pela palavra do Felipe Luiz, enquanto a gente termina de ver os melhores momentos, quando ele é questionado ali sobre a assertividade, que vem sendo questionado, e ele fala, não sou eu que chuto pro gol. Não sou eu que tenho que fazer os gols nesse sentido. O time cria, mas chega no meu limite. É por aí também essa questão da assertividade do Flamengo? Porque tem jogo que a gente fala sobre não fazer os gols, não converter. Às vezes de volume de jogo, às vezes de jogos bons, com muitos gols como esse. Cada dia parece que a gente tem uma análise, um diagnóstico do Flamengo. Mas assim... Mas pra mim nunca foi negativo. Exato. Pra mim essa é uma questão que aí, de vez em quando vai perder jogos. Como perdeu recentemente para o Cruzeiro e ficou difícil explicar. Porque o time produziu ofensivo. Aí não é nem errar gol. O time produziu ofensivamente muito pouco. E ali é um ponto negativo. Além da derrota E aí, mas a gente, eu não posso reivindicar nada desse jogo? Não, você não tem nada para pedir. Não vai diminuir os juros, não tem nada assim. Você perdeu o jogo porque tinha que perder. E olha que foi perder só lá na reta final. Agora, isso não é uma realidade do dia a dia. Porque na maioria das vezes o Flamengo cria e também o Flamengo faz, né? Eu acho que tem um ponto que é o ponto da Libertadores. Que, ok, agora precisa só de 1-0 contra o Tátira, mas não era pra gente estar falando isso do Flamengo. Não. Pelo poder econômico, pela qualidade dos jogadores, pela qualidade do Felipe, que é um técnico muito novo. Não era para o Flamengo ter entrado na pendura desse último jogo, da necessidade. Gente, eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo, mas a gente já viu futebol 500 vezes, a gente sabe que de vez em quando acontecem umas coisas meio malucas. As coisas meio malucas, para mim, não entram no nível do Tátira. Normalmente é um nível superior, no Central Córdoba, uma coisa assim, tá? Mas não era para estar assim. Eu acho que aí, quando você deixa a superfície para olhar, está criando menos, não sei o quê, e tenta entender por que o time não prevaleceu nos Jogos de Libertadores, talvez ninguém vai ter resposta, mas talvez o debate seja mais longo. E aí talvez precise de novas contratações para a sequência da temporada, e aí o Rodrigo Jufo está com a gente de volta, não é, Jufo? Porque essa é uma cobrança da torcida. Pode ser fruto de uma avaliação. Isso pode ser fruto de uma avaliação. Do mercado passado. A gente não fez o que tinha que fazer. Olha o que o outro fez. Isso. E a gente não conseguiu. Já é uma cobrança essa? E qual é a avaliação, Jufo? É uma avaliação dentro do Flamengo que com certeza vão ter que ter reforços, principalmente para o Mundial, né? A gente vem nessa primeira janela específica para os times que vão atuar nessa competição do dia 1º ao dia 10 de junho, aí 10 dias para poder fechar contratações para chegar aos Estados Unidos com novos reforços inscritos para essa competição que a FIFA trata com muito carinho, muita grandeza para essa temporada, uma primeira edição. E o Flamengo também quer ir muito bem nessa competição para poder internacionalizar a marca, como podemos dizer aquela famosa frase. Mas o José Botto trata ainda com muita cautela as negociações. Ele já disse que, diferente da perspectiva da diretoria passada, essa diretoria vai se basear mais em números e estilo de jogo e menos em nome e currículo. O jogador que tiver mais encaixe dentro da filosofia do Felipe Luiz e do que o Flamengo entende que é o esquema do time, vai ser o jogador que vai ser contratado. É lógico que alguns nomes
grandes como o Jorginho, por exemplo, que já está apalavrado com o Flamengo, se encaixam nessa filosofia e podem ser contratados. Também jogadores com nomes que se encaixam podem entrar nesse negócio. Mas vamos ouvir, antes de falar mais ou menos o que o Flamengo pesquisa no mercado, vamos ouvir o que o José Botto falou depois da partida contra o Botafogo sobre essa janela especial do rubro-negro para o Mundial de Clubes. O mercado vai abrir uma janela de 1 a 10 de junho, que é para as equipas que vão ao Mundial, e depois vai haver a janela normal de inverno aqui, de verão na Europa, onde muitas mexidas se passam, não é, em todo o lado. Todo o processo de seleção, de visionamento, de discussão interna sobre os jogadores que hão de vir, já está terminado. E nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles, para que venham o mais rápido possível para juntarem a nós e para fazerem o elenco ainda mais forte do que aquilo que ele já é. Não, nós sabemos exatamente o que queremos, já estamos em negociações com esses jogadores que queremos, e qualquer nome ventilado pode prejudicar essas negociações. É isso, tem algumas posições que o Flamengo pesquisa para esse mercado, que é o do camisa 5, que já tem o nome do Jorginho, já está apalavrado, vai assinar com o Flamengo e vai ser provavelmente reforço para o Mundial de Clubes, e também um camisa 10 para revezar com o Arrascaeta. O Botto já falou internamente que ele quer um camisa 10, mas que atue também como camisa 8. Então ele quer uma espécie de jogador mais polivalente, que seja um meia 10, mas que quando precisar, quando o Arrascaeta jogar, ele também possa atuar como um 8 ao lado do Pulgar, talvez, ou ao lado do próprio Jorginho. Então são duas posições que o Flamengo vai para esse Mundial, vai negociar para esse Mundial. Agora tem mais duas posições que só se houver uma saída, que é o caso do Wesley, que muito provavelmente não vai sair para o Mundial de Clubes, até porque o Flamengo quer que ele atue nessa competição para se valorizar ainda mais e depois sair na janela de verão europeu, inverno aqui, a segunda janela maior. E também o ponta esquerda. O Everton Cebolinha não tem sido unanimidade, também as lesões têm atrapalhado a sequência dele no Flamengo, e o Michael também pode ser que volte ao mundo árabe. Então, se um desses dois for vendido, o Flamengo vai ao mercado para repor essa posição. Então, essa é a lista de José Botto para o Super Mundial, para o Flamengo chegar aos Estados Unidos com um elenco mais encorpado. Fora isso, os lesionados também, o Pulgar, o De La Cruz, o Alan e também o Plata estão sendo recuperados para poder ingressar ao elenco e reforçar o time no Mundial dos Estados Unidos, amigos. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o Botafogo, né, da Paraíba por 4-2, né? Vencendo aí no agregado 5-2, foi um passeio de bola aí do time do Flamengo, né? Não teve gol do Bruno Henrique, mas teve gol do Pedro, né? Pedro, centroavante aí do time do Mengão, fazendo gol, né? Dessa vez Danilo fez gol, Pedro fez gol, o Varela fez gol, o Everton Cebolinha fez gol. Então, o time do Flamengo ontem já estava com o jogo resolvido, né? Praticamente resolvido, e foi ali, aquele time misto, que nem a gente já estava, né, falando aqui ontem mais cedo, que provavelmente seria esse time misto, já pensando nesse jogo de domingo, né? Porque é confronto direto, o Flamengo tem que vencer essa partida, por mais que jogue fora de casa, mas a gente sabe que mesmo em São Paulo, o Flamengo vai jogar em casa da mesma forma, porque lá é o salão de festa do time do Flamengo, né? Mas a respeito do jogo de ontem, o que é que vocês viram aí desse time alternativo do Flamengo, né? Vocês acham que é um parâmetro para o time titular que vai vir aí no domingo, né? O que é que vocês acharam também dessa classificação, da forma que o Flamengo jogou? Deixa aqui nos comentários. O Flamengo já está nas oitavas da Copa do Brasil. E quem será que o Flamengo vai enfrentar nessas oitavas, hein? Quem vocês gostariam de enfrentar nas oitavas de finais da Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários, queremos saber quem vocês gostariam de enfrentar, hein? E também, né, o que é que vocês acham que pode acontecer no jogo de domingo? Vocês já poderiam prever aí um palpite, um placar, né? Nos falaram aqui um palpite, um placar para essa partida de domingo contra o time do Palmeiras, mesmo jogando em São Paulo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Também já até nós, até a próxima. Fui!